Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live temática da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É uma grande alegria receber cada um de vocês nesta noite. Lembrar e pontuar que a busca da plena unidade dos cristãos permanece como uma prioridade da nossa igreja. Ela é, antes de tudo, um dom de Deus, uma obra do Espírito Santo. Ou seja, a partir do Pentecostes, nasce uma igreja missionária. Uma igreja que sai em saída, como tanto nos fala Papa Francisco. É o Espírito Santo que vem adentra os nossos corações e nos capacita a cada vez mais vivermos a linguagem do amor. E é exatamente sobre sermos um, exortados pelo nosso Senhor, que hoje nós vamos, nesta live, receber convidados, receber você e conversarmos um pouco sobre Pentecostes, um caminho à unidade dos cristãos. Seja você bem-vindo, seja você, nosso paroquiano, bem-vindo, você, o nosso amigo da paróquia. Queria desejar as boas-vindas também aos nossos convidados, que com o coração aberto e cheio de alegria, disseram sim para estarem conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo, Diácono Francílio Ribeiro. Diácono Francílio é casado, tem 3 filhos, coordenador da Diaconia São Francisco de Assis, foi ordenado diácono em 2012 e tem toda uma história, de missões por toda a nossa arquidiocese. E também é licenciado em filosofia. Diácono Francílio, seja muito bem-vindo e obrigado pelo sim conosco. Boa noite, uma alegria estar com vocês aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e vocês do Brasil todo, no mundo todo, quem estiver sintonizado conosco agora nesta live. Uma boa noite ao meu amigo Diácono Arthur, meu irmão. Boa noite para o Fabrício também, para a Dona Lourdes, né? Um grande abraço, Suene, é um prazer estar com vocês. Muito bem. Seja bem-vinda também a Maria de Lourdes. Eu vou chamar, gente, eu peço perdão, né? É a tia Lourdes, né? É a tia Lourdes, a Maria de Lourdes que está conosco, disse sim. É paroquiana aqui da nossa paróquia, casada, 2 filhas e também da Renovação Carismática Católica. Seja muito bem-vinda, Lourdes. Seja muito bem-vinda, tia Lourdes. Muito obrigada. Boa noite aos meus irmãos que participam aqui comigo desse momento. E boa noite também a cada um dos meus irmãos de paróquia, da diocese, e cada um que está nesse momento nos assistindo. Muito obrigada. Bem-vinda. E bem-vindo também o Diácono Arthur, né? Que com muita alegria aceitou o nosso convite, né, Diácono Arthur? Para estar conosco e contribuir neste momento de bate-papo, de construção, de aprofundamento sobre a nossa igreja. Seja bem-vindo, Diácono Arthur. É uma grande alegria ter você conosco. É um prazer imenso participar dessas lives. Aliás, eu já sou freguês das lives, né? Verdade. Quero dar boas-vindas à Lourdinha, posso chamar de tia Lourdinha também. O meu grande irmão, Francílio, o homem é meu confidente, é um homem que eu paro para conversar, para a gente discutir assuntos. Ele tem me ajudado muito nessa caminhada, né? Eu estava até contando uma historinha, viu, Francílio? Que você é tão bom que outro dia foi fazer um 7º dia foi celebrar o 7º dia que o povo deu vontade de morrer para você celebrar o 7º dia de cada um. Qual a história que eu soube. E bom dia a Suene, a nossa apresentadora maior, sempre ela que está nos apresentando. Vamos começar a mudar, né? Toda a produção dessa live que é tão grande, a Silvia que está aí, o Juan, a Cleonice e o Hélito Fabrício que está aí nos bastidores aí, comandando, sendo o nosso ponto para que a gente possa ter uma boa conversa. Exatamente. Então, sejam todos bem-vindos, você também da paróquia e amigo que participa conosco deste momento. Como nós falávamos, a temática desta noite é Pentecostes,
um caminho à unidade. Em igreja, em unidade, todos nós vivemos durante essa semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Vivemos também a preparação para a festa, né, de Pentecostes, que acontece logo mais no domingo. E são temáticas que se unem e que nos impulsionam a responder um chamado da nossa igreja: viver a unidade à luz de Pentecostes. A nossa live será formada, né, será desenvolvida a partir da nossa discussão, a partir das nossas perguntas, de uma construção coletiva, e você que assiste conosco também pode contribuir aí no chat do Facebook, pelos comentários, com a sua pergunta, dizendo que está aí conosco, deixando o seu olá, e a gente ficará muito feliz de estar dando esse feedback, saber que você está participando conosco. Para começar o nosso bate-papo, nós vamos assistir um pequeno vídeo de um dos nossos paroquianos, onde ele apresenta para a gente o seu entendimento e a sua vivência sobre o Pentecostes. Então, assiste conosco esse pequeno vídeo que os nossos paroquianos também contribuíram para esta noite. Então, assiste conosco. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, sou Márcio. Sou um leigo consagrado do Instituto dos Servos do Preciosíssimo Sangue e dos Sagrados Corações. Faço parte dessa nossa paróquia querida de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E hoje nós estamos aqui juntos para compartilhar algo maravilhoso num tempo propício para isso. Pentecoste, né? Um caminho de unidade entre os cristãos. Muita gente tem a dizer sobre esse tema, mas com certeza esse caminhar para a unidade, a estar junto. Deus envia o seu Espírito, aquele que modifica, aquele que transforma, aquele que veio sobre os discípulos. Hoje é pedido por cada um de nós essa força, esse ânimo, essa modificação. Nesse período de pandemia, onde o medo, a angústia toma conta de nós, a gente pode pedir ao Espírito Santo, né, para que ele possa nos transformar, mostrar para cada um de nós o que nós podemos fazer. E é nessa certeza, né, que Deus coloca para cada um de nós o Espírito Santo que nos modifica. Não é simplesmente falar diferente, é sentir o amor de Cristo em cada um de nós. E aí o Senhor manda o seu Espírito para essa transformação. E nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, também nós somos convidados, né, a essa transformação. Você, eu, de que forma nós estamos sendo transformados? De que forma nós estamos se abrindo a esse amor maravilhoso? De que forma nós estamos pedindo o Espírito Santo para que ele nos transforme, para que ele nos guie? O Espírito de Deus, desta festa maravilhosa que está chegando de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos e Nossa Senhora, que estavam reunidos no cenáculo, nos chama também hoje, nas nossas casas, nas nossas famílias. Qual é a nossa oração? O que nós estamos pedindo? Será que realmente nós estamos pedindo essa força, essa coragem, para que nós possamos refletir? Peça ao Espírito Santo, peça a Deus que venha sobre cada um de nós, que possa passar todo medo, toda angústia, que você, eu, sejamos sempre firmes desse amor, desse Espírito Santo que vem nos modificar a cada dia, a cada instante. A você, meu irmão, minha irmã, fica a nossa oração, que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós todos os dias de nossas vidas, hoje e sempre, e que nessa festa maravilhosa do Pentecostes possamos também ser transformados no amor de Deus. Um grande abraço a todos, fique em paz. O vídeo do nosso paroquiano Márcio nos impulsiona, nos convida a entender aos pouquinhos o que é o Pentecostes, o que é essa solenidade para a nossa igreja. Tia Lourdes,
Ao assistir o vídeo do Márcio, ele começa dando para todos nós elementos, né, do que é o Pentecostes e da sua importância para a nossa igreja. O livro do Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 2, ele narra o dia de Pentecostes. E também, a partir dessa narrativa, nos ajuda a entender a representação dessa solenidade para a nossa igreja. Eu queria que a senhora pudesse contribuir conosco. O que é o Pentecostes para a nossa igreja? Então, assim, irmãos, não há como falar, né, da nossa igreja sem falar de Pentecostes. E vice-versa. Também não há como falar de Pentecostes, né, sem falar da nossa igreja. Né? Estão intrínsecos um ao outro. Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, né? Comemoramos em Pentecostes a descida, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sobre sua mãe e todos os demais que se encontravam no cenáculo, né? O cenáculo que é a sala onde Jesus realizou sua última refeição, sua última reunião com os apóstolos. Então, Pentecostes é a festa do Espírito Santo, é a descida, é a vinda do Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, sobre os cristãos, que aguardavam, que esperavam a promessa de Jesus. Jesus prometeu, né, prometeu que enviaria o seu Espírito Santo, né? Então, Pentecostes é a vinda, é a festa do Espírito sobre os apóstolos. Essa festa, né, a vinda do Espírito Santo, inclusive foi Deus escolheu essa data, né? Após também a festa, que Pentecostes também era, antigamente também podemos chamar que é a festa da colheita, a festa da colheita onde os hebreus ofereciam a Deus as primícias, o melhor, os melhores frutos das suas primeiras colheitas, né? Todos os seus primeiros frutos da sua primeira colheita, os hebreus ofereciam a Deus. E Deus escolheu esta data exatamente para enviar, para derramar, enviar o seu Espírito Santo sobre os apóstolos, né, as mulheres, a mãe de Jesus, que se encontravam no cenáculo, à espera dessa promessa, que é o Espírito Santo. Muito bem. Tia Lourdes, alguns autores, né, quando a gente estuda sobre Pentecostes, falam, né, que através do Pentecostes nós temos a linguagem do amor. Né? O Pentecostes nos capacita a linguagem do amor, que é nos impulsionar a viver se somos um. Quando eu falo em Pentecostes, automaticamente eu falo em unidade e comunhão. Como é essa relação do Pentecostes com a unidade e a comunhão? Então, Pentecostes, ele por si só já é o espírito de união, de unidade, né? Então, assim, se a gente se voltar, vamos nos voltar lá para a palavra do Evangelho de São João. Vamos voltar aqui para a gente responder essa pergunta. Aí, olha só, o que nos diz? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 17, a partir do versículo 20. Está aberto aqui, ó. Olha que bom. Então, vamos lá juntos. Lá no Evangelho de São João, capítulo 17, nós vamos nos voltar para o versículo 20, a partir do 20. Vai falar assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por tua palavra hão de crer em mim. Né? Aqui Jesus roga a Deus Pai pela unidade, pela união dos cristãos. E Jesus roga, pede a Deus
não só pelo que Deus lhe concedeu, mas por todos aqueles que vão crer que Jesus é o único Deus e Senhor e Salvador a partir do anúncio dos discípulos. Então, Jesus roga a Deus pela unidade de todos os cristãos. Lá no versículo 21, ele vai continuar nos dizendo, olha só aqui, ó, a resposta. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Então, assim, é desejo de Jesus, é desejo de Deus, a unidade, a união dos cristãos, que todos sejamos um só, como Deus é um só na Trindade, como Jesus é um com o Pai, como o Pai é um com Jesus e o Espírito Santo, né? Lá na frente, o Senhor também vai nos falar que ele vai dizer assim, que todos tenhamos um só coração, uma só alma, um só pensamento, um só sentimento, né? Então, Deus, ele vem solicitar, desejar de todos nós, cristãos, seus filhos, essa unidade, essa mesma unidade que há entre ele e o Pai, né? Deus não deseja a divisão, a discórdia, mas essa unidade no Espírito Santo, num só, no mesmo Espírito Santo. Que lindo, né? A nossa igreja ela é muito rica, né? E como o Espírito Santo nos conduz de modo assim tão belo a vivermos eu chamo de graça, né? Essas graças na nossa vida. E como eu falava ontem com o diretor espiritual do Instituto, viver a Semana da Unidade pelos cristãos durante a semana de preparação para o Pentecostes nos faz esse alerta mais uma vez, né? E nos faz recordar da prioridade da igreja, que é viver a unidade. Agora eu convido você, agradeço a tia Lúcia pela contribuição, e convido você a assistir mais um vídeo de um dos nossos paroquianos, que vem também contribuir pela nossa discussão e por nossa construção hoje. Recebemos mais um vídeo, assiste conosco e já já nós estamos de volta. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Eu me chamo Hélito, faço parte do grupo de oração Senhor da Paz, aqui da nossa paróquia. E venho aqui partilhar com vocês também um pouquinho desse tema tão importante, tão oportuno para cada um de nós, que é Pentecostes, o caminho à unidade dos cristãos. E quero começar com a fala do nosso querido São João Paulo II, um discurso aos delegados da renovação do Espírito Santo no ano de 2002, onde ele diz o seguinte: no nosso tempo que é tão ávido de esperança, faça que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Ajude a trazer para a vida aquela cultura de Pentecostes, que só ela pode tornar fecunda a civilização do amor e da coexistência amigável entre os povos. Com insistência fervorosa, não vos canseis de invocar: vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde. É tão oportuna essa fala, tão importante e tão atual. Pois na verdade não existe outro caminho pelo qual nós possamos seguir, vivenciando essa unidade, senão uma vida mergulhada no Espírito Santo. Tanto é verdade que o próprio Jesus, antes de partir, deixou essa missão aos discípulos: vão para Jerusalém e não saiam de lá, até que sejais revestidos da força do alto. A partir daquela experiência de Pentecostes, a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma. Pois só a partir daquela experiência eles foram capazes, e seriam capazes de construir aquela missão tão bonita, aquela comunidade tão bonita dos primeiros cristãos, onde eles vivenciavam verdadeiramente um amor de uma maneira tão profunda, tão plena, onde eles conseguiam propagar a palavra e fazer com que outros seguidores fossem atraídos.
Eles viam plenamente aquela unidade que a graça do Espírito Santo ia lhes concedendo. E eles eram, inclusive, a partir da visão de muitas pessoas, como uma só alma, um só coração. Sem a graça do Espírito Santo, meu irmão, nós não somos capazes. Apesar de sermos de movimentos, grupos pastorais, serviços, e tantos diferentes, mas o Espírito Santo ele nos une, nos faz um só. E ele deseja e quer continuar a realizar essa missão de Deus através de cada um de nós. Mas sem essa força do alto, nós não seremos capazes. Pois só o Espírito Santo é capaz de nos tornar cada vez mais próximos uns dos outros. Por isso, eu desejo a você e a sua família que está agora em casa uma vida cheia do Espírito Santo. Desejo a você um novo Pentecostes a cada dia em sua vida. Deus te abençoe. Fica com Deus. Certo. Estamos de volta, agradecendo desde já os nossos paroquianos que contribuíram conosco através dos vídeos, né? No primeiro vídeo você viu o Márcio, da comunidade Nossa Senhora do Amparo, aqui no Ponte Velho, e agora o Wellington, da comunidade Matriz, aqui no Marfrense, que também veio contribuir conosco sobre a temática Pentecostes, um caminho à unidade dos cristãos. Diácono Fabrício, aqui conosco, né, vem também contribuir. E, Diácono, na festa de Pentecostes, nós somos chamados a vivermos a unidade, como tia Lourdes também já pontuou para a gente. Nós estamos vivendo a semana de oração pela unidade dos cristãos. E essa semana, ela tem início, né, começa a ser celebrada lá no ano de 1968, né, nas pesquisas que eu fiz. No ano de 1968, a igreja começa a rezar por essa unidade de modo propriamente dito, através de uma semana, através de uma organização, através desse convite. Diácono, como nos ajude a compreender ainda mais o objetivo da igreja com essa ação de unir toda a nossa igreja em uma semana oracional pela unidade dos cristãos. Qual é o objetivo da nossa igreja? Então, Suene e caríssimos amigos que compartilham nessa live e todos aqueles que nos assistem pelo Facebook da Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na realidade, esse congregar de pessoas de inúmeros lugares começou justamente na festa de Pentecostes há 2000 anos. A gente, olhando para o texto do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer que se encontravam naquele lugar pessoas de diversos lugares, diversas regiões. Estavam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, ou seja, tinha pessoas de tudo quanto é lugar. O Espírito Santo, ele tem essa graça de atrair-nos todo. E a nossa relação com o Espírito Santo é sempre uma relação de oração. Toda oração ela é trinitária, mas nós vivemos nos tempos em que é necessário ter uma particular intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Por isso que ainda no início do século XX, frades franciscanos nos Estados Unidos, eles começaram então ter a ideia de ter uma oração pela unidade da igreja, porque esse é o desejo de Deus, que haja um só rebanho e um só pastor. Então, ainda no início do século XX, começaram-se a rezar pedindo essa unidade. Começou nos Estados Unidos, depois se estendeu por toda a Europa, e foi justamente ali no ano de 1966 que começaram a se organizar os textos base para rezar essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Ela começou, sim, de uma forma muito bonita
e foi se alongando. A diferença é que no hemisfério norte, eles fazem essa semana de oração entre os dias 18 e 25 de janeiro. Já no hemisfério sul, tivemos essa moção de fazer essa semana de oração entre a ascensão de Jesus aos céus, a solenidade da ascensão e a solenidade de Pentecoste, justamente nesta semana em que a igreja nos convida a meditar durante 3 dias o capítulo 17 do Evangelho de São João, que está no contexto da última ceia. É a grande oração sacerdotal de Jesus, que nos convida de fato a sermos um. E hoje nós temos a alegria de meditar essa temática, que este ano o tema central é Trataram-nos com gentileza, baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 2, que diz: os nativos mostraram extraordinária gentileza para conosco. A temática da gentileza, que é uma virtude tão bonita que nos leva a fazer o bem sem olhar a quem. Acolher o São Paulo, e nós devemos acolher a tantas pessoas que precisam do nosso acolhimento e do nosso amor. Muito bem. É muito bom quando a gente para estudar, e fica o convite, né? Quando nós fazemos as nossas lives, o Diácono Arthur pode até contribuir comigo neste momento. Quando nós fazemos as lives temáticas, nós trazemos temas que vão impulsionar você que está em casa a se debruçar sobre ele. Para que, terminando a live, você tenha vontade de pegar a sua Bíblia, de ligar o computador, de pegar o celular e pesquisar ainda mais. A gente dá só um início daquilo tudo, lhe incentiva e você se debruça ainda mais. Então, fica esse convite ainda mais para que as pessoas conheçam, né? É como eu digo, é sempre a gente, vamos dizer, nas nossas lives, a gente não quer esgotar o assunto, né? Não quer esgotar. A gente quer ser ponto de partida. É uma semente de mostarda que é plantada no coração de cada um, na casa de cada um, para que essa pessoa tenha vontade de regar aquela semente e ver que árvore é aquela, que semente é aquela, que semente que me deram. E aí se regar e vai ver que aquela pequena semente que foi plantada na sua casa, no seu coração, vai se tornar uma árvore frondosa, que vai dar sombra para a sua família, para os seus amigos e para aqueles que lhe são caros. Muito bem. É verdade. Só complementando. Deixa eu organizar aqui. Só complementando a fala, né, do Diácono, que falou muito bonito, viu? As nossas lives, eu diria também que elas nos servem, né? Podem ser chamadas também, servir como pontes, né? Como pontes também, né? Como um canal também para nos motivar, né? Para nos motivar, né? Para nos impulsionar a buscarmos mais, né? A buscarmos mais a Deus, né? Aquilo realmente assim, que Deus nos chama a descobrir dele, essa intimidade com ele. Muito bom, Diácono. Com certeza. Eu preciso fazer a colocação. Diácono Francílio? Sim, eu queria só fazer um complemento. O interessante é que a oração, ela é a força do cristão. E essa moção de ter uma semana de oração clamando a unidade é justamente porque a oração é a única força que nós temos. Se você tem uma grande batalha pela frente, ore mais. Faça jejum, penitência. Então, essa semana é pedindo a Jesus a graça de entendermos que nós todos somos filhos de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para essa realidade da pandemia, nós estamos todos no mesmo barco. O risco de sermos contaminados é igual para todos, não tem diferença. Então, é importante, nesse tempo de oração pela unidade dos cristãos, lembrar que quando nós rezamos por toda a igreja. A oração, ela não é uma panelinha onde eu rezo apenas por um grupinho.
A oração, ela tem essa abertura de rezar por todos aqueles, a fim de que todos tenham o seu encontro pessoal com Jesus e tenham a sua vida transformada, porque um dia nós seremos de um único pastor, que é Jesus Cristo, ovelhas de um único redil, que é de Cristo. Por isso foi importante, dentro dessa moção do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o surgimento do CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E esse conselho é importante que aqui no Brasil ele coordena as iniciativas para a celebração da semana, dessa semana de oração pela unidade. E isso é importante também, porque nos faz entender que o meu irmão que professa uma outra religião, ele não é o meu inimigo, ele é o meu irmão, e eu preciso rezar por ele. Vou aproveitar a sua fala para já iniciar uma outra pergunta. Quais foram os avanços já que a igreja, que ela pode nos apresentar, que o senhor pode nos apresentar, relacionados a essa caminhada de unidade? Exemplo disso, o ecumenismo. Eu acredito que já está dentro da sua fala, né? É verdade. É importante nós entendermos, primeira coisa, que ecumenismo não se trata de juntar todas as igrejas numa só. Exato. Como quem faz uma sopa no liquidificador, né? Deixar de crer no que ensina a sua igreja para viver em paz com todo mundo. Fazer de conta que tudo é a mesma coisa e que não há diferença e nem problemas. Claro que existe, mas isso não quer dizer ecumenismo. Ecumenismo, ela parte do respeito e de um desejo de comungar com o irmão naquilo que nós todos miramos, que é o céu. Porque, veja, uma pessoa que é de uma denominação protestante, ela também está buscando a Deus. Nós, católicos, nós temos convicções de que Jesus deixou a nossa igreja, nós amamos a Jesus, seguimos a hierarquia da igreja, cumprimos a obediência. Mas veja, nós não somos pessoas que são convidadas a discriminar aqueles que professam outra fé. Nós precisamos saber conviver. Vou te dar um exemplo. Eu creio que foi há 2 anos atrás, eu fui convidado por uma grande rede de supermercado aqui da cidade, de Teresina, para participar de uma celebração ecumênica de comemoração do aniversário dessa rede de supermercado. Então, me direcionei ao senhor arcebispo, que com toda gentileza me ouviu e disse: olha, eu não coloco nenhuma obstrução, pelo contrário, eu vou lhe dar algumas orientações. E a partir das orientações que ele me deu, eu fui. Lá tinha uma pastora evangélica e eu combinei com ela antes: olha, vai ser assim, essa é a minha parte, você fica com essa. E nós tivemos um momento de partilha com a palavra de Deus, de oração. Eu acho que a igreja, ela, quando tem católicos conscientes, ter a certeza que ao me encontrar com alguém de outra denominação, isso não quer dizer que vai mudar a minha fé. Olhemos aí para o Papa Francisco, para o Papa João Paulo II, que reuniu tantas religiões para orar juntos. Essa é uma abertura de coração e deve ser uma atitude do cristão, de quem ama a Deus e que deve amar o próximo. O próprio Senhor diz: se você não ama o próximo a quem vê, como que vai amar a Deus a quem não vê? Então, é nessa perspectiva que nós somos convidados a vivermos essa unidade. Só para contribuir, antes de você falar, desculpe eu tomar fala para contribuir, eu queria contribuir com a frase de São João Paulo II, nosso santo, quando ele diz: quando nós nos encontrarmos com os irmãos de outras religiões, iniciemos uma conversa e mantemos a nossa conversa do início até o fim com aquele que nos une. Exatamente. Jesus Cristo, o único Salvador. Não adianta eu sentar e falar de doutrina, porque se eu falar de doutrina, eu estou desrespeitando a fé do irmão. Como eu não quero também
que ele fale de Maria, porque ele está me desrespeitando. Então vamos juntos. Como é que a gente reza a oração universal? Pai nosso que estás no céu. Todo mundo reza, é universal. Então o que São João Paulo II diz, rezem junto o Pai Nosso. Porque se vocês rezarem junto, vocês estão juntos com aquilo que une vocês. Diácono Arthur, é interessante porque a carta de Paulo à comunidade de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 4, versículo de 3 a 5, vai dizer assim: mantenham entre vocês laços de paz para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa é a beleza da igreja. Quando a gente é guiado pela palavra de Deus, a gente não erra. Gente, essa é a beleza da nossa igreja. Na cabeça. Eu quero fazer uma pergunta para você de casa, né? A passagem que também eu já ia colocá-la. É uma alegria, é uma grande alegria. Eu quero fazer uma pergunta para você de casa. Assim como eu, você está anotando tudo que está sendo dito na live de hoje? Porque eu já anotei muita coisa, já tem muita informação e muita coisa para ser estudada depois que finalizarmos a live de hoje. E convidar mais uma vez você para ir colocando as suas perguntas no Facebook, mandando seu recado, direcionando as suas perguntas, que logo mais nós estaremos usando as suas perguntas e direcionando ela aos nossos convidados. Dizer mais uma vez da nossa alegria e que como Deus conduz, através do seu Espírito, a nossa fala, as nossas contribuições e tudo aquilo que nós vamos colocando aqui. Então, fique mais uma vez conosco e nós vamos para um próximo vídeo. Nós teremos agora o vídeo também da nossa paroquiana, a Wanda, que também irá contribuir conosco com a sua participação sobre a temática Pentecostes, um caminho de unidade aos cristãos. Assiste conosco. A paz de Jesus a todos. Eu me chamo Wanda, faço parte do grupo de oração Nova Jerusalém na comunidade Sagrada Família. E hoje nós vamos partilhar um tema muito propício para nós nesses tempos. Pentecostes, no caminho à unidade dos cristãos. Então, depois da ressurreição e a ascensão de Jesus, os apóstolos viveram uma intensa experiência que os transformaram profundamente, o Pentecostes. A vinda do Espírito Santo fez deles testemunhas e profetas, infundindo uma serena audácia que os levou a transmitir aos outros a sua experiência de Jesus e a esperança que os anima. O Espírito deu-lhes a capacidade de testemunhar Jesus sem medo. O dia de Pentecostes, irmãos, quando os discípulos ficaram todos cheios do Espírito Santo, foi o batismo da igreja, que nasceu em saída, em partida, para anunciar a todos a boa notícia, para dar a todos a boa nova. Sem ele, não há missão. Sem o Espírito Santo não há evangelização. A missão da igreja, assim como a missão de Jesus, é obra de Deus. Usando uma expressão frequente encontrada em São Lucas, é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos falar, fazer-nos falar com os homens no diálogo fraterno, ajudando-nos a falar com os outros, reconhecendo eles como irmãos, como irmãs, e nos põe a caminho da unidade fraterna e verdadeira. O Espírito Santo produz harmonia não só dentro, mas também fora, entre os homens. Faz-nos igreja, compõe partes distintas num único edifício harmonioso. Com o Espírito, a igreja é o povo santo de Deus,
e a missão é o contágio da sua alegria. Este é a mística de Pentecostes, é Deus em nós. O Espírito de Deus é enviado ao nosso espírito. Ele é conforme a mais antiga definição de fé da Igreja, o Senhor que dá a vida. Não, é porque eu... Estamos de volta. Agradecer a paroquiana Wanda, que contribuiu conosco também através do seu vídeo. E eu já vou voltar para a tia Lourdes. Tia Lourdes, aproveitando a fala da Wanda sobre o Espírito Santo, sobre o Pentecostes e a importância e presença dele nas nossas vidas, eu queria que a senhora contribuísse com a gente através da pergunta, né? Através de algo que nós todos os dias pedimos, clamamos e queremos. Como viver os frutos do Pentecoste todos os dias nas nossas vidas? Como trazer isso para o cotidiano das nossas vidas? Pode contribuir conosco? Assim, né, o Espírito Santo, ele representa para a nossa igreja, principalmente a unidade, a força, né? A força. Se a gente nos voltarmos lá novamente para a palavra, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra vai nos dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. O Espírito Santo, ele vem para nós, ele é para nós essa força, essa vivência fraterna, né? Nos leva a viver a partilha de tudo que temos, de tudo que somos, principalmente o que somos interiormente, graças a Deus, os bens, os talentos que Deus nos confere. Todos nós temos a graça, somos dotados de talentos, de dons, né? E a partilha desses dons, nós somos chamados a vivenciar. O Espírito Santo nos é dado para que a gente também tenha a força de testemunhar. Como diz lá em Atos 1, versículo 8, diz assim: sereis minhas testemunhas. Então, assim, Deus também nos chama a testemunharmos o amor, esse amor que a gente experimenta de Deus, esse amor, doação, que não nos pede, não queremos nada em troca, né? Ele também nos chama, também nos convida a vivermos como homens e mulheres salvos, porque nós fomos resgatados pelo preço precioso, né? Por um preço precioso. Que preço foi esse? O preço do preciosíssimo sangue de Jesus, né? Então, ele nos chama a viver esse amor, essa unidade mesmo, que o próprio Deus, né, é unidade, é um só com o Filho e o Espírito. O Espírito Santo, ele vai nos chamar a viver principalmente essa palavra que o nosso irmão aqui, o diácono Francílio, já bem contemplou, que é lá em Atos 2, 42, 47, onde ele vai nos chamar a viver essa primeira vida, essa vida dos cristãos, né? A primeira forma como os cristãos vivenciavam, né? Que repartiam tudo em comum, as virtudes dos primeiros cristãos. E aí vai falando em toda a palavra, né? Que eles perseveravam na doutrina. Então, Deus nos chama, pelo Espírito Santo, a buscar mais a palavra, a vivenciar mais a palavra de Deus, aquilo que Deus nos fala, né? Aquilo que Deus nos diz, a partilharmos tudo que nós temos, a louvar a Deus, né? A partilhar o amor, a fraternidade, esse amor fraterno, que é o amor entre irmãos, né? Entre irmãos. E assim,
evangelizando, anunciando a palavra de Deus, anunciando esse Deus que está vivo, Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, agindo, é o mesmo Cristo de ontem, hoje e sempre, agindo no meio de nós e dentro de nós. Ele nos chama, o Espírito Santo nos convida a continuar a evangelizar, anunciar a boa nova, testemunhando, né, o próprio Cristo. Então, a presença, os dons do Espírito Santo também nos convidam a uma vivência a partir do servir, não é mesmo? Sim, exatamente, né? Ele nos dá os seus dons, nos confere os seus dons, inclusive dons a partir mesmo do nosso batismo, né? A partir do nosso batismo já recebemos esses dons de graça de Deus, né? E ele nos chama a partilhar, a compartilhar esses dons de graça também, porque a própria palavra também vai nos dizer, né? De graça recebeste, de graça também dai, né? Então, compartilharmos também toda essa graça também dos dons do Espírito Santo. Diácono Francílio, usando já o finalzinho da fala da tia Lourdes, sobre partilhar esses dons, sobre viver esta unidade a partir do Pentecostes, a gente pode pontuar algo que é bem interessante. Voltar à semana de oração à unidade dos cristãos e pontuar mais uma vez a sua temática. Gentileza gera gentileza. E eu queria saber se pode contribuir conosco, né? Como é viver a unidade na diversidade? Trago um exemplo bem interessante. Agora mesmo, em Teresina, nós temos já grupos de venezuelanos, nós já temos outras culturas, nós já temos uma variedade de seitas, de religiões, de diversas culturas. E, a exemplo, os venezuelanos, como nós já pontuamos, e isso já está presente no Brasil todo, em outras partes do mundo. Como viver o gentileza gera gentileza, que é o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, como é viver a unidade nessa diversidade? Muito bem, essa é uma colocação muito interessante, porque nós somos convidados a vivermos a gentileza. Nós, como cristãos, precisamos cultivar algumas virtudes próprias de quem tem intimidade com o Espírito Santo. Afinal de contas, nesta semana que culmina com a grande festa de Pentecoste no próximo domingo, depois de amanhã, para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele age na nossa vida e que ele tem o poder de transformar a nossa vida. A primeira coisa que eu queria lembrar é que existe um ditado que diz assim: pau que nasce torto, até a cinza é torta. Acho que todo mundo já ouviu esse ditado. Isso não é verdade. Todo mundo pode ser transformado por Deus, todas as pessoas. Então, nós somos convidados a deixar que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, transforme o nosso coração em generosidade para acolher. Então, a virtude do acolhimento, de ouvir as pessoas, mas não ouvir simplesmente com os ouvidos, ouvir com o coração, ouvir as pessoas, ter hospitalidade, acolhimento, tantas pessoas. Essa realidade que você apresenta de Teresina, que tem acolhido tantos venezuelanos, precisa também olharmos com carinho, mas eu tenho algo para dizer. A igreja tem uma obra muito bonita. Por exemplo, a pastoral de rua tem acolhido tantas pessoas, não simplesmente venezuelanos, mas pessoas que não têm onde morar. A igreja tem muitas obras sociais, porque a igreja, ela é cheia do Espírito Santo. A igreja, ela nos ensina a viver pelo Espírito. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, tem uma parte dela que nos convida à vida no Espírito, é a vida em Deus, é deixar Deus ir nos transformando. E é interessante lembrar que no Evangelho de São João, a palavra vai dizer para nós que se alguém tiver sede, venha a mim e beba,
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior manarão rios de águas vivas. A água viva que vem de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é uma alma. O Espírito Santo é uma pessoa. Ao celebrarmos Pentecostes, nós estamos celebrando e dando ênfase a uma pessoa da Santíssima Trindade, mesmo com a consciência de que toda oração é trinitária. Nós estamos dizendo o Espírito Santo. Então, como que eu vou olhar para o irmão para acolher esse irmão? É pelo dom de Deus, pelo dom do Espírito, de sermos também misericordiosos. Mas, Suene, tem algo muito interessante, porque às vezes nós precisamos ter essa hospitalidade, essa generosidade com o próprio irmão. O próprio irmão, quando nós discordamos dele, discordamos politicamente dele, discordamos pela sua forma de pensar, porque um tem um pensamento conservador, outro tem um pensamento revolucionário. Ele é meu irmão. Nesse momento, nós temos que pedir o Espírito Santo que nos faz estender os braços para pegar na mão de quem está do nosso lado e dizer: esse é meu irmão. E não pode faltar o pão na sua casa. Eu estou, nesses tempos, refletindo aqui na Diaconia São Francisco de Assis, no Angelim. Nós temos feito umas campanhas para distribuir cestas básicas, porque são muitas pessoas que perderam o emprego. Agora não é só os venezuelanos que estão nos sinais de trânsito com a latinha pedindo ajuda. Agora nós temos pais de família, mãe de família que tinham um emprego até pouco tempo e que nesse momento vive a aflição, a angústia de ter perdido o seu trabalho. Essa oração de unidade para os cristãos é de lembrar de todos eles, de não esquecer ninguém, porque todos fazem parte do rebanho de Jesus Cristo. Assim? Diácono Arthur, eu não esqueci do senhor, né? Agradeço, Diácono Arthur está aqui conosco também para poder contribuir. Diácono Francílio, tia Lourdes contribuindo de modo tão belo, né? Aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento, as nossas informações e o nosso desejo de nos aprofundarmos ainda mais sobre a temática. Diácono Arthur, a partir do que o Diácono Francílio pontuou, eu posso trazer uma palavra que ela é muito usada atualmente e que nos faz recordar exatamente sobre esse diálogo entre as diferenças. A antropologia social, a psicologia, a sociologia trabalham muito a empatia, né? Que é saber acolher as diferenças e conseguir conviver de modo bom e positivo com essas diferenças. Eu queria que o senhor pudesse pontuar para a gente como é, a partir do nosso chamado de cristão, viver a empatia nos nossos dias. Em dias que parecem tão difíceis de se comunicar, de se expressar e de se ter algo positivo. Boa noite a todos, já dei uma boa noite, mas se eu não conseguir responder na sua totalidade, nós temos 3 universitários aí que eu posso recorrer, né? Mas vamos lá, meu povo. Empatia. Se nós trabalharmos a empatia, o mundo ele pode dar um salto de qualidade muito grande, muito grande. Vejam só, se nós pudéssemos parar 1 minuto no mundo, o mundo andar e eu sozinho estar parado, e eu pudesse ter uma visão global de como o mundo anda, de como ele funciona, eu estou lá no topo, lá parado e olhando para o mundo para ver como é que ele funciona. Eu era um espectador somente. O que eu poderia constatar? Eu já fiz essa experiência de fechar os olhos e parar. O que eu poderia constatar? A indiferença, o egoísmo, a insensibilidade.
E tudo isso, ele pode causar uma surdez, uma miopia, ou até mesmo vamos dizer, uma anestesia social. Por quê? Pela forma de viver da gente, como nós nos tratamos, como nós nos acolhemos, né, um ao outro. E como essa gentileza pode gerar essa gentileza sem uma empatia com o irmão. Eu quero recordar aqui um texto do coach de João, nome é complicado, Jean Delderlein, né? Ele fala da empatia de uma forma muito inusitada, muito maravilhosa, mas de uma forma também poética. O João, ele tem um canal na internet que tem pouco mais de quase 2 milhões de seguidores. Precisa a gente conhecer ele, é um rapaz novo. Então ele diz aqui, o que ele fala de empatia? A empatia não é sentir o outro, mas sentir com o outro. E mais, quando a gente lê o roteiro do outro, da vida do outro, é ser ator em um outro palco, é compreender, é nunca dizer eu sei como você se sente, né? É quando a gente não diminui a dor do outro. Isso não é nada, não, vai passar. Está desprezando a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia a quem precisa. Olha como nós estamos vivendo, né, nessa pandemia. Obviamente, nós não podemos fazer essa companhia física, mas nós podemos ligar, né? Nós podemos fazer uma videochamada. Nós podemos ter essa experiência não só com a nossa família, mas com amigos, com pessoas. A gente tem que fazer isso sempre. É não ser herói, é ser amigo. Porque quem está sofrendo não quer um herói, ele quer um amigo para abraçar, um amigo para conversar, um amigo que coloque o ouvido à disposição dele para ouvir, ou então um amigo para simplesmente ficar na sua companhia, ele olhando para você e você olhando para ele, no silêncio da oração. Isso é empatia. Sim. Segundo João, é saber abraçar. É saber abraçar. Mas aí nós vamos passar para a empatia, como você me perguntou, a empatia de acordo com o tema que está sendo proposto. Não, a empatia é a missão nossa do cristão. Porque vejam só, a empatia ela começa já lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, colocando no paraíso. Deus já criou, já tendo aquela empatia, né? A queda do homem criou barreira, aí eu vou usar uma palavra filosófica muito difícil, mas eu tenho que usar, é a única que eu vou usar hoje difícil, uma barreira epistemológica. O que é uma barreira epistemológica? Uma barreira epistemológica é, vamos dizer, a cisão uma do outro. É algo que afasta. O homem, quando foi criado, ele tinha um relacionamento estreito com Deus. O pecado afastou o homem, criando, então, uma grande barreira. É uma grande barreira. E a história da salvação é uma história de empatia, né? É uma história de empatia. Vejam só, a partir da queda do homem, como Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele vai em busca da sua salvação. Ele vai restaurar a sua criação, as suas origens. Então, a história da salvação nos diz, eu não vou falar de toda a história, que aí é outra live, né? A gente começa por Abraão, passando por Moisés, e chega Jesus.
qual foi o objetivo de Jesus a nos, vamos dizer, a estar presente no meio de nós? Exatamente para iniciar a quebra dessa barreira, a devolver o homem às suas origens. É a empatia que o Senhor Deus tem para com o homem, sentindo a sua dor, sentindo o seu sofrimento. O que ele fez? Manda Jesus Cristo para nos salvar. Então, a empatia é exatamente aceitar a condição humana. Aceitar a condição humana como ela é. Como ela é. Aí nós temos vários exemplos de empatia, vamos dizer, salvífica. Né? Nós temos aqui, quando o bom samaritano, né? A empatia do bom samaritano em se colocar no lugar daquele homem que estava ferido e tirar do que é seu para realmente atender a sua necessidade. Ele se colocou no lugar daquele homem ferido. Está em Lucas 10, 25. Nós temos a empatia do pai misericordioso quando o seu filho sai, pede sua herança, cai no mundo, e aquele pai teve, vamos dizer, a empatia de buscar, de aceitar aquele filho como ele é. Porque só aceitando aquele filho como ele é realmente, foi a maneira que ele achou de restaurar, de chamar ele para as suas origens. Então, a história da salvação é a história da empatia de Deus para com toda a humanidade. E nós temos o quê? Nós temos que ouvir Jesus Cristo, que em Pentecostes também manda o Espírito Santo como uma forma de empatia, e ele nos manda ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? E como é que se faz isso? É olhando para o irmão, é sentindo o irmão, é tendo empatia com o irmão, é acolhendo o irmão, é acolhendo. Porque o acolher não é só dizer bom dia, boa tarde. Não, o acolher é você abraçar, porque nós temos algumas... Na nossa igreja não tem isso não, aqui tem lá em Matões, lá na minha terra, mas ninguém está desligado lá. Olha só, bota a equipe de acolhimento na porta da igreja, seja bem-vindo. Aqui não é acolhimento, não. Acolhimento é você olhar para a Assembleia e perceber que tem alguém diferente lá e sentar do lado dele e dizer, olha, da onde você é, como é seu nome, isso é acolhimento. E é isso aqui nos torna, vamos dizer, eu não sei se a palavra está correta, é empático, eu acho que não é isso não. Isso aqui torna com que a gente pratique a empatia para com os nossos irmãos e nossas irmãs. Obrigada, Diácono Arthur. Exatamente. Por que falar de empatia junta Pentecostes e junta a unidade dos cristãos? Porque, como o Diácono muito bem pontuou para a gente, a empatia, quando a gente estuda isso na sociologia, na antropologia, em várias ciências, e unido ao que o senhor disse, é esse convite mesmo a olhar o outro com acolhida, com amor. Eu junto até o que a tia Lourdes já disse, o que o diácono já falou, e a gente chega exatamente na empatia. É por isso que a pergunta foi essa, né? A partir do que nós somos como cristãos, como viver a empatia? É como se fosse só confirmando o convite e o fato de já agirmos como cristãos. A gente vai só confirmar isso através desse conceito de empatia que o diácono trouxe para a gente. E eu vou agora para o nosso momento, porque a produção já está falando aqui no meu ouvido que nós temos que avançar, né? A produção está aqui me dizendo que agora nós vamos conversar com os nossos internautas através das nossas perguntas. Então, você que mandou perguntas para a gente, nós vamos sim fazer essas perguntas. E nós vamos começar agora, ainda dentro da temática e até continuando essa nossa construção,
Eu queria perguntar para a tia Lourdes, foi direcionado para a senhora. É uma pergunta aqui que veio do Facebook e a gente apresenta para a senhora, nos ajudar nessa construção. Quando falamos da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, entendemos que no nosso batismo sacramental recebemos sua ação em nossas vidas, ao nos dar os seus dons, os 7 dons de santificação. Como esses dons, também chamados infusos, podem nos ajudar na nossa vivência como cristãos? Como os 7 dons do Espírito Santo podem nos ajudar na nossa vivência como cristãos, irmã tia Lourdes? Gente, nossos internautas estão bons de pergunta, viu? Sim, eu até imagino de quem foi essa pergunta e não estou nem vendo, né? Estou só anotando. Me repita só o finalzinho dela, os 7 dons, vá, me repita só bem aí, né? Como então, esses dons, também chamados infusos, podem nos ajudar na nossa vivência de cristãos. Vamos ver aqui. E aí eu falei durante aqui a nossa fala que eu estou em meio aqui a 2 feras, graças a Deus. Então, 3, né? Então, qualquer coisa também me auxiliem também, tá certo? Então, aqui na Bíblia, na Ave Maria, eu tenho aqui pescando, tem aqui os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são 7. Aí vem aqui, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, todos esses dons são graças de Deus, né? Que Deus nos concede para nosso auxílio, para que o Espírito Santo nos auxilie a viver e viver bem, né? Na graça de Deus, enquanto filhos, filhas, amados e amados de Deus. Porque a primeira coisa que Deus tem por nós, irmãos, é amor. É um amor incondicional. E é em nome desse amor que ele nos concede esses dons. E de que forma eles nos auxiliam na nossa vida? A sabedoria, ela vem do alto, vem de Deus. Então, no momento em que, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão na minha vida, vou realizar algo na minha vida, no meu dia a dia, e algo muito importante, ou talvez não seja tão importante, mas se eu vou tomar uma decisão, principalmente, eu preciso pedir a Deus sabedoria, eu devo pedir essa sabedoria a Deus. A sabedoria, ela não é como a inteligência, ela não é uma inteligência. A sabedoria, ela é um dom do alto, é algo que vem de Deus, né? E sábio é aquele filho, filha, que pede a sabedoria a Deus, porque é o próprio Espírito Santo quem vai direcioná-lo, né? Quem vai lhe direcionar naquilo que ele precisa decidir. A inteligência, nós temos sim a graça de Deus, a inteligência de Deus nos dá a inteligência para também discernirmos bem também, termos discernimento. Eu lembro que na palavra de Deus, eu não me recordo agora em qual livro, mas vai nos dizer, se um dos irmãos, colegas me ajudarem, a nos dizer assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, nós temos liberdade. Sim? É Paulo aos Romanos, não é não, Francisco? Então, assim, Deus nos dá liberdade. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio para vivê-los. Mas nem tudo me convém, segundo o Filho de Deus, como filho de Deus, né? Porque nem tudo me é apropriado. Então, assim, a inteligência vai nos dar também esse discernimento. O conselho, né? Deus nos dá a nós os dons, o carisma de dar conselhos, né? Conselhos, bons conselhos para uns aos outros, né? Também a palavra vai nos dizer admoestar
na mansidão, né? A palavra para falar, admoestai os teus irmãos, teu irmão, na mansidão, ou seja, aconselhai, direcionai o teu irmão, dai conselho se eu estou vendo, seu Maria de Lourdes, estou vendo que, estou percebendo, aquele meu irmão, aquele meu amigo, aquele meu vizinho, aquela pessoa que eu vi, que eu conheço, às vezes até um que eu nunca vi, mas estou vendo num determinado lugar, está prestes a tomar uma decisão, está fazendo algo, né? Está vivenciando de alguma forma que aquilo vai lhe fazer mal, e eu estou percebendo, estou vendo isso, então eu devo chegar para esse meu irmão e aconselhá-lo, né? Dar-lhe, olha, não é aí, vai por aqui, isso aqui vai te fazer mal, isso não é bom para você, isso é dar bons conselhos, né? A fortaleza, nossa, gente, a fortaleza é um dos frutos do Espírito que nós precisamos tanto, sermos fortes, não fortes no físico, mas fortes na alma, no coração, fortes no Espírito Santo. A palavra também vai nos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Quem é que nos dá a força para continuarmos, a força para não animar, a força para continuar na oração, como bem falou o diácono Francílio, né? Então, assim, a fortaleza, ela também nos vem do alto, do céu, é dom do Espírito, e nós precisamos dessa fortaleza, desse dom da fortaleza para resistirmos ao bom combate, né? E vencermos o bom combate, né? Como disse o apóstolo Paulo. A ciência, a piedade, o temor de Deus. Então, todos esses dons, para mim não me demorar tanto, eles são implicitamente úteis para a nossa vivência no dia a dia, né? E é bom que essa pergunta foi muito solícita, até porque eu também aqui me volto em busca desses frutos, desses dons, para que eu realmente busque a pedir a Deus todos os dias, para que eu viva bem e que leve o meu irmão também a viver bem, né? Segundo a graça de Deus. Espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha respondido. Com certeza, tia Lourdes. Diácono Francílio, direcionar essa pergunta para você. Pentecostes, pela tradição da igreja, era também uma festa judaica, comentada também no Antigo Testamento, que o senhor até comentou, né, bem no início da sua fala sobre isso. É possível haver uma relação, a festa celebrada pelos judeus com a festa celebrada atualmente pelos cristãos? Então, agora, primeiro agradecer aí a pergunta do nosso internauta. Sim. Claro que ganhou um novo sentido, porque no Antigo Testamento, os judeus celebravam essa festa justamente 50 dias depois da Páscoa. Por isso que o nome é Pentecoste, Penta 50. Então, 50 dias após a Páscoa, os judeus celebravam a festa da colheita, onde todos levavam os frutos para agradecer a Deus e também poder comercializar. Era uma festa tradicional entre eles. E foi justamente nesta festa que Jesus fez uma promessa. Ele diz em Atos capítulo 1, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai aí o cumprimento da minha palavra, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. E justamente no dia de Pentecoste, quando os apóstolos estavam com Nossa Senhora no cenáculo, eles começaram pedir o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e mexeu com a vida deles. Na realidade, o Espírito Santo transformou a vida dos apóstolos. Pedro, que havia negado, eles que tinham fugido, os apóstolos, na cruz só ficou João. E eles começaram a ter coragem. A prova disso é que após Pentecoste, os apóstolos deram a vida, muitos mártires, pessoas que não tinham medo de morrer por amor a Deus.
coisa que nos leva a refletir agora na pandemia, né? As pessoas com tanto medo, claro que tem que cuidar da vida, viu? Mas eu estou falando isso só para mostrar que o amor a Deus tem que ser maior do que o amor à minha própria vida. Porque quem se apega a esta vida, saiba que vai perdê-la. Mas quem busca o Senhor, esse vai ganhar a vida eterna. Então, a gente tem que ter essa visão. Então, a partir de Pentecostes, essa festa ganha um novo sentido, porque nós celebramos o início da vida da igreja, né? O Espírito Santo é quem dá vida à igreja. Claro que é por isso que o evangelho do domingo de Páscoa é o mesmo evangelho da solenidade de Pentecostes. Por quê? Porque Jesus sopra sobre os discípulos e de receber o Espírito Santo. Então, veja, é interessante lembrar assim dessa cena, porque Jesus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós católicos, procede do Pai e do Filho. É a abertura do céu que nos dá agora a graça de viver essa intimidade com Deus. Nós somos privilegiados, então essa festa ganha essa nova dimensão de não levar os frutos daquilo que nós plantamos para celebrar essa colheita, mas ganha a dimensão de abrir o nosso coração e dizer: vem Espírito Santo e renova a igreja, renova a nossa vida. Amém. Vem Espírito Santo. Diácono Arthur, nós já estamos quase no final da nossa live, mas direcionaram uma pergunta. Vamos lá. Ele já me alerta, né? Fizeram essa pergunta. A gente pode até estar direcionando ela, depois pode estar conversando no Instagram ou no Facebook, dando uma resposta para quem nos fez essa pergunta. Mas diz assim: diante da proposta de oração pela unidade dos cristãos, como entender o real sentido do ecumenismo? Faz-se ecumenismo com todos os tipos de igreja? Eu acredito, até internauta, que essa pergunta ela foi muito bem respondida pelo diácono Francílio, né? Agora há pouco, já houve esse direcionamento, já houve essa resposta. Mas eu posso dar uns toques. Se você puder contribuir, diácono Arthur. Posso contribuir com uns 20 minutos aí, vamos lá. 3 minutos. O ecumenismo, na verdade, ele pode realmente existir entre as igrejas cristãs. Uhum. Olha, eu volto à palavra de São João Paulo II, que ele diz assim: iniciemos nossos diálogos a partir daquele que nos une. O que nos une? Jesus Cristo como nosso Salvador. Como nosso Salvador. Muita gente, às vezes, entende como ecumenismo a ideia de catequizar o irmão para trazer para a minha religião. Não, não é isso, não. Ecumenismo, na verdade, é o respeito. É o respeito que você possa ter pela escolha do irmão, pela escolha. Se ele escolhe uma determinada doutrina, mas que tem Jesus Cristo como centro, excelente. Excelente. Esse é o ecumenismo. O ecumenismo é o diálogo das religiões cristãs, que muita gente confunde com diálogo interreligioso. Aí é diferente. O que é diálogo interreligioso? É o meu diálogo com religiões que não são cristãs. Entendeu? Religiões que não são cristãs. E tem muitas, né? Então, não vamos confundir o diálogo interreligioso com ecumenismo. Mas aí eu estou vendo que o nosso tempo aí está avançando. Sim. E ecumenismo, eu sugiro que a gente estude ele para um tema já de uma próxima live. Não uma próxima, né? Mas quem sabe para frente, né? E eu quero agradecer o internauta por esta pergunta, não é verdade? E que ele aguarde. Nós vamos desenvolver esse tema e, quem sabe, eu posso escrever uma matéria sobre ecumenismo e publicar na minha coluna. Exatamente, no nosso site, que eu tenho uma coluna lá que é Semeando a Caridade.
A caridade, a semente da caridade. E já fica o convite para você que nos assiste, Diácono Francílio também, e Tia Lourdes, para acompanhar nossas redes sociais. Nós temos um site onde a nossa paróquia oferece toda semana textos, artigos de temáticas diversas. Nós temos a coluna do Diácono Arthur, temos as reflexões do Evangelho, formações riquíssimas que podem contribuir cada vez mais para esse nosso aprofundamento acerca da nossa igreja. Fica o convite para você acompanhar lá, assim como as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram. A gente espera você lá também. E eu quero agradecer os nossos convidados, agradecer Diácono Francílio, muito obrigada por dizer sim, obrigada pelas contribuições, obrigada por nos ajudar nesta noite riquíssima sobre o nosso Pentecoste, sobre esse dizer com vontade essa oração, vem Espírito Santo. Obrigada. Eu deixo a palavra aberta para os seus agradecimentos. Então, eu quero agradecer ao Diácono Arthur. Saiu, Francílio. Então, não, voltei. Tá aqui. Posso falar, né? Então, vamos lá. Quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade, a amizade com o Diácono Arthur, que foi aquele que encaminhou a minha presença hoje nessa live. Agradecer a todos vocês, ao Fabrício, que está aí escondido, mas está coordenando tudo para nós, a Dona Maria de Lourdes, a Suiene, a grande apresentadora, o Diácono Arthur com a sua grandeza. Foi um prazer participar com vocês. Quero pedir a Deus que nos dê a graça de, ao celebrarmos neste fim de semana de Pentecostes, sejamos inflamados pelo Espírito Santo para servir a Deus com amor. Obrigada, Diácono Francílio. Obrigada, Tia Lourdes, também pela presença, pelas contribuições. Muito obrigada. Aqui também, né, rapidamente, também eu faço minhas palavras também, as palavras do Diácono Arthur. Obrigada pelo convite, né? Espero de verdade ter contribuído também, né, para com o aprendizado, para o crescimento, principalmente espiritual também de cada um dos meus irmãos, de cada um daqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? E lembrar que Papa nos pede, né, nos pede a rezarmos, né, a pedirmos o Espírito Santo, pedirmos o batismo do Espírito Santo para toda a igreja, né, para que vivamos verdadeiramente essa unidade de Deus, essa unidade trina. A nossa igreja, ela é una em Jesus Cristo. E assim também é o desejo de Deus que sejamos também um em Cristo, né, nos amando mutuamente, né, uns aos outros, como Ele nos amou. Então, assim, obrigada a cada um, que Deus nos abençoe, nos dê a graça de bem vivermos esses dias difíceis, e assim também como o diácono Francílio colocava, devemos sim cuidar, né, da nossa saúde, obedecer aquilo que nos coloca a Organização Mundial da Saúde, mas não ter medo, né? Jesus nos diz todos os dias, não tenhas medo, não ter medo da morte, né? Não ter medo, né, daquilo, mas acreditar, confiar, esperar em Deus, porque Ele é Senhor, né? Ele é Senhor e era aquele que cuida de cada um de nós. E por cuidar tanto de cada um de nós, nos enviou o seu Espírito para que nos auxiliasse na nossa vida. Obrigada, irmãos. Obrigada, Tia Lourdes. Diácono Arthur, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer ao Francílio por ter dado seu sim, a Tia Lourdes, agradecer especialmente toda a equipe que preparou essa live, né, que trabalhou nos bastidores, o Fabrício, que está lá sempre conosco, a Sílvia, vamos lá, me ajude, o Juan, quem mais? A Cleonice. A tia Cleonice, né? E todos os outros. E sempre
com o apoio do padre Chagas Martins, que é o grande idealizador, não diria idealizador, mas que é o comandante da nossa paróquia, porque ele age em persona de Cristo, né? Exato. Agradecer a todos os internautas, agradecer pelas perguntas e dizer que nós continuaremos com a nossa live, né, na sexta-feira, pode ser que não sei, mas que é um grande prazer de cada um de nossa equipe que faz a PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação na nossa arquidiocese, de estar contribuindo com, vamos dizer, com a evangelização e levando a palavra de Deus através da rede social. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos vocês, obrigada também a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook, obrigada por sua participação, obrigada por sua contribuição, por estar conosco desde o início até agora. A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro agradece e deixa a nossa oração, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa abençoar você, sua família e deixar um convite. Amanhã nós temos programação. Às 15 horas, nós temos a oração do Ofício da Imaculada Conceição pelo nosso Instagram. E às 18 horas, nós temos o Ângelo com o Papo Mariano. E nós temos um convidado especial amanhã às 18 horas. Quero dizer que o diácono Arthur estará amanhã novamente conversando conosco sobre um tema muito importante para este nosso mês mariano, né? Maria, vocacionada do Pai. Então, a gente espera você amanhã, às 15 horas, às 18, e domingo, 15 horas, novamente, com o nosso terço, e às 19, com a Santa Missa, a grande solenidade de Pentecostes. Obrigada mais uma vez aos nossos convidados. Fica o nosso abraço, o nosso beijo de gratidão. Diácono Francílio, prazer mais uma vez. Tia Lourdes, nosso agradecimento, nosso abraço. Agradecer toda a PASCOM por estar conosco, por nos ajudar neste momento. E a você, o nosso boa noite. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém. Tchau.